apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Olá, anjos ao seu favor, graça e paz, anjos de Deus, vocês aqui na igreja em Santo André, vocês em São Paulo, no Brasil e em toda a face da terra. Olá, anjos de Deus aí no Facebook, me assistindo agora, me acompanhando. Graça e paz, anjos de Deus pelo YouTube. Graça e paz, ovelhas do Senhor Jesus, anjos revestidos em carne que me assistem agora pelo nosso site graçaeapostolado.com. Graça e paz a todos vocês. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Eu sempre falo para aplaudir mais uma vez, porque assim eu aplaudo também, né? A primeira salva de palmas, vocês aplaudem, eu não. Eu também quero aplaudir. Amém, abençoados? Mais uma vez. Rabba, Pai. Ovelhas aqui na igreja e pela internet, hoje eu quero concluir, eu não ia fazer a segunda parte, mas quando eu acabei a primeira parte, quarta-feira, o Espírito Santo falou comigo e mandou falar sobre um assunto, sobre a minha vida. Então, hoje eu quero concluir a segunda e última parte da mensagem que eu comecei quarta-feira e tem por tema, zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? Nessa ministração, eu vou dar o meu testemunho do efeito que a graça fez em minha vida. E me entendam que se eu sou o apóstolo do ministério, o apóstolo é colocado como exemplo. O apóstolo ele é colocado por Deus, por isso que Paulo disse em Coríntios 11, sede meus imitadores. Porque o apóstolo é colocado como exemplo. Quem recebe? Exemplo de fé, não é exemplo na carne, tá? Você não tem que imitar meu cabelo, minha roupa, minha voz, meu jeito carnal, pessoal. Exemplo no espírito, na fé, na perseverança, no entendimento, na ousadia. É esse exemplo no amor, no ânimo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Hoje é a segunda e última parte. Eu quero concluir essa ministração que tem por tema zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo. Quarta-feira eu fiz a primeira parte, essa mensagem foi fortíssima, está já em nosso site, você pode, pelo canal no YouTube, você pode achar no nosso canal MGA, canal 2 MGA no YouTube, você acha essa mensagem, ou então entra direto no nosso site graçaeapostolado.com, no link, na página inicial, no link Apostolado da Semana. Clica no link Apostolado da Semana e ouça a primeira parte dessa mensagem por tema zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? Porque na verdade, quem diz que entende, mas não tem zelo, então na verdade não entende, né? É igual alguém que falar que sabe que tem que amar e não ama. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas não perdoa. Eu sei que eu tenho que amar, mas não amo, é a mesma coisa. Então, se alguém diz ter entendimento, mas não tem zelo, então não tem entendimento. Porque o verdadeiro entendimento traz o zelo por consequência. Romanos 10, verso 1, 2 e 3. Quem já achou, diga amém. Romanos 10, 1, Paulo disse: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus pelos judeus, por Israel, é para que se salvem. Quando Paulo diz se salvem, não é a salvação da vida eterna, tá? Tira um pouquinho do grave. Não é a salvação da vida eterna. Quando ele diz se salvem, é se salvar do sistema religioso, do farisaísmo, do judaísmo, das obras mortas. Se salvar da mentira, das heresias.
quando Paulo disse, minha oração para que se salvem, não é a salvação de Efésios 2,8, que diz que pela graça já somos salvos. Então Paulo está falando sobre uma salvação no entendimento. Tanto é verdade que no verso 2, ele diz assim, em Romanos 10:2, pois lhes dou testemunho de que tem zelo. Quem tem zelo? O Israel, os judeus, né? Ou, nos nossos dias, os crentes da lei, né? O sistema evangélico, o sistema católico e o espírita, então. Você quer mais zelo que o espírita? Olha aqui, Romanos 10:2. Lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Você quer mais zelo que o espírita? Tem asilo para velhinho, tem creche para criança, tem lares, da sopa, da comida, da roupa, da coberta. O espírita, as obras dos espíritas, ninguém chega perto. Sou obrigado a falar. Não tem evangélico que tem obra de caridade, igual os espíritas. Lares, como que chama aquele? Casa de recuperação, e por aí vai, asilo, creche, por aí vai. A caridade e a obra dos espíritas na face da terra é tremenda. Eu sou obrigado a reconhecer isso aí. E você também tem que reconhecer. Porque só se você não conhece nenhum espírita, você não tem nenhum amigo espírita. Todo espírita, ele é envolvido na caridade. Não conhece a Bíblia, não conhece o apostolado, não sabe nada sobre a salvação. Ele não sabe nada sobre a salvação, mas ele está envolvido na obra de caridade. Ele está envolvido na obra de ajudar o próximo. Quem está entendendo? Só que ele não tem entendimento. Ele tem zelo, mas ele não tem entendimento. E aí eu te pergunto, o que vale diante de Deus o zelo se não tem entendimento? Nada. Tá bom. E o que vale para Deus o entendimento se não tem zelo? Também não vale nada, abençoado. Eu sou obrigado a falar. Se a pessoa tem, eu digo suposto entendimento, porque, na verdade, quem tem o verdadeiro entendimento, ele, por consequência, ele vai ter zelo. Zelo pelo próximo, zelo pela obra de Deus, zelo pelo ministério, zelo, zeloso, cuidadoso, amoroso. Quem tem o verdadeiro entendimento, ele vai ter. Se há uma coisa que não pode haver na igreja, no ministério, é pessoas que não estão envolvidas com nada. Isso não pode ter. Porque se houver alguém em nosso meio que não está envolvido com nada na igreja, no mover, no reino, no ministério, então ele não tem entendimento. E se ele não tem entendimento, muito menos zelo, porque não está envolvido com nada. Você precisa estar envolvido com alguma coisa. Lembra quando eu disse Romanos? Olha aqui, vamos ler aqui, estou aqui pertinho. Vamos lá, Romanos 12. Lembra quando eu li Romanos 12? Vira aí. Romanos 12, versículo 6. Segunda e última parte do tema, zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? O zelo sem entendimento, para Deus, ele não tem valor nenhum. Me desculpa os irmãos espíritas, mas o zelo que você tem é maravilhoso, é bonito pelos homens, diante dos homens. Mas o zelo, mas e o entendimento? Você está pensando que você vai voltar reencarnando, às vezes está acendendo vela para uma estátua, para um ídolo. Quer dizer, você tem zelo, mas não tem entendimento. E assim também nossos irmãos católicos, os irmãos católicos também são filhos de Deus, igual nós. Eles têm muito zelo, só que um zelo vão, porque ter zelo por Maria não é salvadora, tem que ter zelo por Jesus, o único Salvador. Olha como que eles são devotos de Maria, devotos de Fátima. Devoto vem de devoção, nossos irmãos católicos. Devoto de São Jorge, devoto de São não sei o quê. Então, quer dizer, eles andam de joelho, sobe a escada de joelho, sai sangue, rala o joelho, fica sem comer, paga um preço. Isso aí é zelo. Mas não tem entendimento. Então o zelo é anulado. Quem está entendendo? E quem tem entendimento e não tem zelo? O entendimento também para Deus não vale nada, é anulado. Porque a lei de Deus é justa. Quem está entendendo?
Por isso que eu li esses dias e vou ler agora, Romanos 12, verso 6. Romanos 12, 6. Temos, no plural, eu, você, nós, todos aqui. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons. Paulo disse em Coríntios 12, 29, são todos apóstolos? Não. Então você não precisa ser apóstolo para estar envolvido com a obra de Deus. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu não tenho dom, eu não sou apóstolo, eu não sei pregar, eu não sou profeta. Mensurado, Paulo diz, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos pastores? Não. Cantam todos no louvor? Não. Todos tocam no louvor? Não. Então, não são todos que fazem a mesma coisa. Romanos 12, 6. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, se o seu dom é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, então vai ministrar. Se é ensinar, então haja dedicação ao ensino. Não, pastor, eu não sei ensinar. Meu dom não é ministério, meu dom também não é profecia. Então, o versículo 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. Você está vendo errado? Doutrina errada, sermão no erro, você não fala nada? Não, eu exorto. Então você tem o dom de exortar. Apóstolo, eu não posso ver uma pessoa no erro, eu não consigo ficar quieto. Eu vou lá e falo, ô irmão, é assim, irmão. Irmão, a Bíblia diz assim, ó. Ô abençoado, está escrito. Isso é um dom de exortar. Exortar não é dar bronca. Exortar é corrigir. Por que na escola usa-se borracha? Para pagar o que está errado. Ah, eu escrevi Carza. Não, não é Carza, é casa. Então você pega e tira o R, apaga o que está errado. A borracha é feita para isso. A borracha, ela exorta. A borracha, ela corrige o erro. Exortar não é dar bronca, hein? Você não tem o direito de dar bronca em ninguém, nem eu. É, apóstolo, mas você me dá cada bronca. Eu não. Bronca não. Eu posso te exortar. Isso eu faço sempre, movido pelo Espírito Santo. Mas dar bronca, quem sou eu para te dar bronca? Olha a sua idade, como que eu vou te dar bronca? Quem está me entendendo? Eu não posso dar bronca, você faz o que você quer da sua vida. Quem sou eu para te dar bronca? Exortar é corrigir, é chamar a atenção. Irmão, isso está errado, o certo é assim. Irmão, você não está vendo que está errado? Irmão, está escrito, então estou exortando, eu não estou dando bronca. Quem está entendendo? Exortar é algo espiritual. Pode doer, pode machucar, pode sentir, a verdade pode rasgar, mas é algo espiritual, exortar. Dar bronca é coisa da carne. Dar bronca. Quem está mandando você mexer no que é meu? Eu não quero que você mexa no meu tênis. Não quero que você mexa no meu sapato. Isso é dar bronca. Quem mandou você mexer no meu sapato? Isso é dar bronca. Algo carnal. Exortar é algo espiritual. Agora, infeliz é aquele ou aquela que mistura isso, né? Que acha que eu estou dando bronca em alguém. E pior se ficar com raiva de mim, né? Se a pessoa virar a cara para mim, me deu bronca. Eu dei bronca em ninguém, pessoal. Estou falando movido pelo Espírito de Deus. Romanos 12, 8. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, sem avareza. Seu dom é repartir? Então reparte. Reparte com a igreja, reparte com o ministério, reparte com o irmão. Seu dom é esse. Você gosta de dar, então dê. Você já percebeu que quanto mais você dá, mais você tem, mais Deus te faz crescer e prosperar. Então se o seu dom é dar, dê. Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se o seu dom é dar, então dá. Apóstolo, eu estou envolvido com o ministério sim. Eu estou sempre dando. Então amém, abençoado. Então isso já é um zelo. Ah, apóstolo, eu tenho muito zelo, porque na minha semente semanal ou mensal ou quinzenal, não sei como que você semeia, minha semente é de lei, pastor. Olha, vamos mudar. Minha semente é da graça. Para você não pensar mal de mim. Pastor, minha semente está aqui, ó. Sou fiel a Deus. Eu reconheço que Deus fez por mim. E eu tenho alegria de repartir. Eu quero ver o ministério crescendo, alcançando mais ovelhas. Então, está aqui. Então você está repartindo com o irmão, com a irmã, com a igreja, com o ministério, com o apóstolo, sei lá com quem se reparte. Isso é um dom. Romanos 12, 8. Ou o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado, porque mexer com gente não é fácil.
Presidir não é fácil não, porque mexer com gente é abençoado. Eu falo A, a pessoa diz que eu falei X. Aí sai distorcendo por aí, dizendo, ele falou X. Não, mas eu falei A. Não, ele entendeu X. E ela dizendo X também. E estão dizendo que... Mas eu falei A. Então, presidir não é fácil. Porque para me interpretar mal, tá cheio. Mas para falar assim, ó, foi você que entendeu o apóstolo errado. Ele não falou isso não. O apóstolo falou outra coisa. É você que entendeu errado. Isso ninguém fala. O negócio vem sempre pro meu lado. Eu que preguei errado, eu que ensinei errado, a igreja que está errada, o apóstolo que falou errado. Sempre só para mim. Nunca é a pessoa que não entendeu. Sempre sou eu que falei errado. Então Paulo, sabendo disso, ele falou, olha, o que preside, cuidado, hein? E o que exerce misericórdia, faça com alegria. Se você exerce misericórdia, então faça com alegria, dando um sorriso, risada. Bom, o assunto é o seguinte, o assunto é Romanos 10:2, ó. Segunda e última parte, zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? Ovelhas, o Espírito Santo tem me inquietado há meses, há anos, e eu vou continuar falando isso até o fim da minha vida. Ninguém foi chamado por Deus para não fazer nada. Você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, e eu vou te explicar isso direitinho. Olhem para mim. Um dia você estava no mundão, não estava no mundão? Você não tinha a sua vida? Eu não te conhecia, você não me conhecia, não é? Um dia você estava seguindo sua vida. Um macumbeiro, o outro testemunho de Jeová, o outro católico, o outro idólatra, o outro prostituto, o outro maconheiro, o outro não sei o quê, né? Cada um tem sua vida, estava seguindo sua vida. Não conhecia a graça, não conhecia a verdade, não conhecia nada. Não é assim as pessoas? Cada um tem sua vida, não sabe de nada. Aí um dia você ouviu, não sei como, pela rádio, pela televisão, pelo DVD, pelo CD, que neguei por um folheto, sei lá. Cada um tem sua história, pelo site, pela internet. Aí um dia você, primeiro, ouvi a graça. Olha como que é as coisas. Você estava no mundo sabendo de nada. Então, primeiro, você ouviu a graça. Aí você veio para o ministério, ou você que está me assistindo, que não tem como vir, porque está na Bahia, está em Pernambuco, está em Sergipe, está em Santa Catarina, está no Rio de Janeiro, você não tem como vir, mas um dia você ouviu. Então você ouviu, começou a conhecer a verdade. Uma semana, um mês, 5 meses, 1 ano, você começou a crescer conhecendo a verdade. Todos aqui passaram por essa fase, já não estão mais. Porque eu não tenho ninguém aqui com 1 semana em graça. Todos que estão aqui, tem gente que até de 15, 16 anos em graça, 18, 10 anos em graça. Então, por isso que Paulo disse, já devia ser mestres pelo tempo decorrido. Então a pessoa sai do mundo, de um modo ou de outro, ouve a graça, ouve a verdade, vem para a igreja, para o ministério e começa a ouvir, começa a entender. E entende que o diabo foi aniquilado, entende que foi batizado em Cristo, entende que é salvo pela graça, entende que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e entende que os anjos foram enviados, começa a entender. Aí começa a entender. Começa a entender, e vai entendendo, vai conhecendo, vai entendendo, e não faz nada para Deus. Isso não pode existir. Porque ninguém foi chamado por Deus para ficar entendendo, que na verdade não é entendendo, é inchando. Trocando em miúdos tudo que eu estou falando. Todos foram chamados para oferecer algo a Deus, para apresentar algo a Deus. Quer que fale de novo? Todos, não é porque eu estou aqui e você aí embaixo. Todos foram chamados para oferecer algo a Deus. Você tem que oferecer alguma coisa a Deus. Você precisa oferecer algo a Deus. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ninguém foi chamado só para ficar ouvindo, conhecendo, entendendo. Ouvindo, conhecendo, entendendo. Ouvindo, conhecendo, entendendo. Quando vai ver já está inchado, já não tem mais gozo, não tem mais alegria, não sente mais a presença de Deus, está inchado, não tem mais prazer em congregar. Não vou na igreja hoje, chovendo, está frio, cansado, porque está inchado. Só quem está entendendo. Eu não sou assim.
Eu vou falar sobre o meu testemunho. Eu não me permiti ficar assim. Porque isso é um bichinho, isso é um vírus. Isso é uma fortaleza. E pior no que eu vou falar agora. Olha o que eu vou falar agora. Eu já vi casos, homens e mulheres, e vocês conhecem alguns ou vários. Já vi casos, são 22 anos de ministério, esse ano eu completo 22 anos de ministério. Eu já vi casos com meus olhos, não é que alguém me falou, eu vi de pessoa que não era nada, conheceu e entendeu. Foi conhecendo e entendendo, foi conhecendo e entendendo, passou 1 ano, 5, se tornou pastora. Passou 5, 6 anos, se tornou pastor. E foi conhecendo e entendendo, hoje não é mais nada. Então valeu o quê? O conhecer e entender. Não entendeu nada. O maior escândalo para mim não é ver uma pessoa se prostituindo. O maior escândalo para mim não é ver uma pessoa bebendo, bêbado, usando droga. Isso para mim eu supero, coisa da carne, eu passo por cima disso aí. O maior escândalo para mim é ver uma pessoa que não era nada, aí ele chega na igreja, no ministério, começa a crescer, vai entendendo, crescendo, entendendo, aí vira pastora, depois some e já não é mais nada. Nem na lei, nem na graça, nem em lugar nenhum. Só levanta a mão quem está entendendo. Esse é o maior escândalo para mim. E é a maior vergonha que eu carrego nas minhas costas. É quando eu vejo pessoas na rua que um dia estava aqui e cresceu, conheceu, entendeu, cresceu. Aí eu encontro pessoa não é nada. Nem na lei, nem na graça, não ora, não prega, não canta, não congrega, não semeia, não faz nada. Levanta a mão quem está entendendo. Por isso que a Bíblia tem esse texto aqui. Ó. Deixa o Romano 10 aberto. Por isso que a Bíblia tem esse texto. Ó. Abre aí. Pedro. Por isso que a Bíblia tem esse texto. Olha lá. 2 Pedro 2. Maior vergonha que eu tenho. Isso é um espinho na carne. É a maior vergonha que eu tenho. Quando eu vejo uma pessoa no mercado, na rua, na feira, no sacolão. Quando eu vejo uma pessoa que conheceu, diz que entendeu e pregava e ensinava, hoje não é mais nada. Não é pastor, não é pastora, não é obreiro, não congrega, não semeia, não canta, não louva, não ora, não faz nada. É a maior vergonha que eu tenho. Está me entendendo? Você consegue me entender um pouquinho? Eu tenho maior vergonha quando eu vejo uma pessoa assim na rua. Sabe por quê? Eu pergunto, Senhor, essa pessoa jogou 10 anos na privada e deu descarga? Jogou no lixo? Quando o caminhão do lixo passou, jogou o saco lá dentro. Os 10 anos de ministério, de graça, ou sei lá, de conhecimento, jogou tudo fora. Eu tenho maior vergonha. E para mim é o maior escândalo. Eu posso ver 2 homens pelados na rua, 2 mulheres peladas, usando droga. Posso ver, olha, nada me escandaliza. Pode usar droga até morrer, que eu não me escandalizo. Mas se eu ver uma pessoa que conheceu a verdade, andou na verdade, conheceu, pregou, viveu, e hoje não é nada. Só levanta a mão quem está entendendo. Para mim é a maior vergonha do mundo. E o maior escândalo. 22 anos de ministério, você acha que eu já não vi? Eu tinha um pastor aqui, que o pastor só não era mais que eu, mas era igual a mim. Eu tinha. O Eronildo conheceu ele em 97. Lembra do pastor lá? Não pregava pra caramba? Um entendimento, conhecia graça, interpretação, tudo perfeito. Hoje não é nada. Nem lei, nem graça, nem nada. Eu tinha uma pastora aqui no ministério, que ela era a primeira a chegar no ministério, lá em 1994. Eu abri o ministério em 93. Em 94 ela era a primeira a chegar. Ela era uma maconheira. Antes de ser pastora, maconheira, tal, hippie, ela fumava maconha e tal. Aí preguei para ela, ela se converteu e veio para o ministério, aí se tornou pastora. Cresceu. Hoje não é nada. Nem para ser maconheira ela não presta mais. Eu tenho uma vergonha quando eu vejo ela na rua. Porque eu preguei muito junto com ela. Nós pregávamos junto, nós orávamos junto. Eu consegui ela pastora. E era mulher de Deus, colocava minha mão no fogo. Hoje não é nada. Mó vergonha que eu tenho. Já falei. Mó vergonha que eu tenho. Quantas vezes eu chegava na igreja, ela era a primeira, estava lá me esperando. A pastora, que eu não posso falar o nome.
Estava lá esperando lá. Eu chegava, ela estava lá. Aquela filha. Ah, eu tenho um caso pior. Eu lembrei de uma aqui agora, que eu não posso falar o nome. Pior que a pastora que é maconheira. Pior. Eu abri o ministério em 5 de junho de 1993. Eu tinha uma irmã, nossa, aquela irmã para mim, olha, eu colocava a mão e o corpo no fogo por ela. Mulher crente, de oração, não faltava nos cultos, nas reuniões, semeava no ministério, mulher de oração, intercessora. Colocava a mão e o fogo inteirinho no corpo. A mão, o corpo, tudo no fogo. Mulher de Deus. Oh, mulher de Deus, aquela é mulher de Deus. Sabe o que ela é hoje? Macumbeira. Pelo menos eu preguei esses dias, assuma sua posição, né? Escolhi hoje a quem servais, né? Elias falou, se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Ela foi seguir Baal. Aí o rapaz foi lá em casa esses dias, eu já sabia disso, né? Ah, sabe fulano? Ah, hoje ela é macumbeira, hein? Recebe os negócios lá, roda a baiana lá, e os caras querem quebrar a cara dela, porque ela foi lá no centro, lá, ó, quebrou um monte de vaso, quebrou prato, dizendo que estava com o negócio no corpo, e saiu rodando, quebrou um monte de coisa. Os caras falaram que se ela aparecer lá, vão dar um pau nela. Quer dizer, além de fora da direção, ainda os ímpios estão querendo pegar. Olha a moral da pessoa, que eu colocava meu corpo inteiro no fogo. Essa aqui é mulher de Deus, mulher de oração. Quantas reuniões, recebia unção, quantas? Hoje nem na lei, nem na graça, macumbeira. Que vergonha para o pastor, né? Mas minha vida tem que continuar. Por isso que a Bíblia diz esse texto, 2 Pedro 2, versículo 20. Por isso que a Bíblia diz esse texto. Porque, diga bem forte, diga, Deus não erra. Por isso que a Bíblia diz esse texto, ó. 2 Pedro 2,20. Se depois de terem escapado, a pastora era maconheira, ela não escapou? Olha lá, ó. 2 Pedro 2,20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ela escapou porque ela era maconheira. Ela era maconheira. Hippie, fumava maconha e tal, e ficava ouvindo música de doidão, fumava, cheirava. Maconheira ela era. Aí se converteu, preguei, se converteu. Agora não é nada. Vergonha. Então esse texto encaixa. E a macumbeira então? Que era intercessora e agora é macumbeira. Está aqui, ó. Olha lá. Segunda, você acha que, diga, Deus não erra. Olha lá, você acha que essa palavra aqui foi deixada aqui em vão? 2 Pedro 2,20, ó. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o quê? O conhecimento. Todos que eu estou falando aqui, são muitos, não são poucos, todos conheceram. Um deixou o testemunho de Jeová, o outro deixou a macumba, o outro deixou o espiritismo, o outro deixou as estátuas, o outro deixou o pai de santo, deixou o guru, todos deixou o Hare Krishna. Tinha uma aqui que era da Hare Krishna. Tinha uma que era muito louca, essa aí era muito louca. Nossa, essa mulher é doidona. Ah, eu tô vendo as estrelas, e quando eu vou dormir, tinha uma que ficava variando. Ah, quando eu vou dormir, eu fecho os olhos e vejo estrelas. É, que você fumou muito maconha. Sua maconheira do caramba. Vê estrela, abençoado. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez envolvidos, que é o caso dessas pessoas que estou falando de algumas, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se-lhes o último estado, essa irmã que agora é macumbeira, esses pastores e pastoras que hoje não são nada, nem na lei, nem na graça, nem nada. E tem um aí que está enchendo a cara de cachaça. Encontrei com a cunhada dele, hoje é domingo, sexta-feira encontrei com a cunhada dele no mercado, eu, pastora. Ah, daí, tá bebendo que nem um dojão V8. Tá bebendo que nem um cachaço, velho. E era um pastor, homem de Deus. Né? Tá vendo como que é a vida? Tá vendo? Eu vou dar meu testemunho daqui a pouco, olha lá. Tornou-se-lhes o último estado pior que o do primeiro. Verso 21. Melhor lhes fora... melhor ter continuado maconheira, né? Era maconheira mesmo. Pela graça era salvo, porque é ovelha, salvo pela graça.
aí conheceu tudo, para depois fazer palhaçada, cuspir no sangue de Jesus. Hebreus 10, pisar no sangue de Cristo. Por isso que o bicho pega para essas pessoas. Não pensa que eles ficam impunes. Nenhum fica impune. Deixa o Pedro aqui, ó. Abre aqui em Hebreus 10, deixa o Pedro aí. Antes de Pedro você vai achar Hebreus. Abre aí Hebreus 10. Antes de Pedro. Você está em 2 Pedro, né? Volta aí, ó. Hebreus 10. Olha lá. Hebreus 10, 28. Tema da mensagem, segunda e última parte. Zelo sem entendimento? Aqueles irmãos lá, pentecostal, eles têm zelo, mas não entendem nada. E você que diz que entende e não tem zelo nenhum. Que vergonha, hein? Que vergonha Deus mandar eu falar isso com você, né? Você aqui na igreja ou você me assistindo, não sei onde você está. Deus está mandando falar, é com alguém. Que vergonha Deus mandar te falar. Você que está ouvindo, conhecendo, entendendo, conhecendo, mas não tem zelo nenhum. Não faz nada pela obra de Deus. Não faz nada em prol do reino de Deus. Não se envolve. Eu não vou dar nome, mas tem uma irmã aqui na igreja que eu vejo ela é turista. Ela, cada 3 meses eu vejo ela. De vez em quando ela fala graça e paz, às vezes não dá nem tempo. Senhor, como é que fica essa situação aí? Chega, senta e some. Chega, senta, vai, não vem abraçando ninguém, não pega na mão de ninguém, não fala gaspaz com ninguém, não tem comunhão com ninguém. Que coisa feia, que escândalo eu tenho que falar isso. Que vergonha. Estou passando uma vergonha aqui, ó, em rede mundial. Ainda bem que não é a igreja toda, né? Mas tem uma irmã, tem uma mulher aqui que faz isso. E aí, como é que faz? Você me fala que ela está certa? Então me prova na Bíblia que ela está certa, de viver assim. Onde que a Bíblia manda viver assim? Mas pelo menos ela não mexe com ninguém. Não vem com essa falsa humildade que Paulo disse em Romanos 12, 9. Ó, o amor seja não fingido. Tá? Não vem com fingimento, para cima de mim não cola. Pelo menos está quietinho, não mexe com ninguém. Não vem. Isso é humildade fingida. Colossenses 2, humildade fingida. Todos foram chamados para servir a Deus. Todos foram chamados para apresentar alguma coisa a Deus. Ou então, melhor não ter conhecido. Ou você está achando que Deus tirou da macumba, do saravá, das drogas. Aí você senta aqui e fica comendo, para depois lá na frente ainda correr o risco de ser igual esses pastoras e pastores que eu falei aí, que hoje não é nada. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? Põe os 2 pés no chão, irmão. Qual que vai ser o seu futuro? O futuro a Deus, para de hipocrisia, abençoado. Que futuro a Deus pertence, coisa nenhuma. Eu sei o meu futuro. Eu fui predestinado. Eu fui escolhido. Eu fui chamado por Deus. Eu sei o meu futuro. Eu não vou me desviar. Esse é o caminho. O caminho que eu tenho que seguir é esse, o caminho de Deus, o caminho de Jesus, até o fim da minha vida. Mas eu já ouvi muitas pessoas falar isso. E para no meio do caminho. Quem está entendendo? O meu futuro não sei. Eu sei do meu futuro. Eu sei do meu futuro. Põe os 2 pés no chão, abençoado. Todo mundo aqui canta, abençoado, predestinado. Está cantando ou você foi mesmo? Porque eu fiz essa música porque eu fui predestinado. Quem está entendendo? Eu já vi 200 cantar e hoje não está aqui cantando. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Não é nada. Nem graça, nem lei, nem nada. Por quê, hein? Eu sei por quê. Eu vou te falar, você escreve aí, ó. Porque a graça, isso eu ouvi de Deus. Porque eu perguntei para Deus sobre a pastora maconheira. Você acha que eu não ia perguntar? Eu falei, Senhor, essa mulher era maconheira. Eu tirei ela do meio das drogas. E ela conheceu e cresceu, uma devoção, uma dedicação, se tornou pastora, mulher de Deus. E agora não é nada. Senhor, por quê que hoje não é nada? Deus falou assim, ó, porque a graça, ela mostra que o que é, sempre será. Mas o que não é, nunca vai ser. E se não é agora, é porque não era antes. Deus me explicou direitinho. Senhor, mas a mulher, aquele homem, aquele pastor, aquela pastora, aquele crente, aquela irmã, aquele irmão, Deus falou, ó, a graça veio mostrar que se é porque já era.
Se tem amor, é porque já tinha amor. Então sempre vai ter amor. Agora, vira moeda. Falava que amava, falava que perseverava, falava que... e não é nada. Então nunca foi nada. A graça, ela veio mostrar que quem é porque sempre foi. E quem não é porque não era, nunca foi. Era só uma capa. Quem está entendendo? Essa mensagem é poderosa, ela é forte. Não é? Ou você treme na base quando fala do seu futuro? Você não sabe do seu futuro? Eu sei do meu futuro sim, irmão. Tinha uma pastora que falava assim, eu não sei se até quando eu vou ficar. Hoje não está mais. Não é, abençoado. Quem é, quem não é, abençoado. Com Deus não tem conversa. Quem é, e quem não é, não é. E qual o problema? Não tem problema. Não é. Tinha uma irmã, olha como que é o tema da mensagem, ó. Zelo sem entendimento? Ou entendimento sem zelo? Tinha uma irmã, eu passei uma vergonha. A irmã me falou assim um dia, faz muitos anos. Apóstolo, antes eu congregava, olha o que ela me falou. Antes eu congregava porque eu tinha medo de perder a salvação. Você já imagina o que ela falou o restante, né? Mas agora que eu entendi que não se perde salvação. Ela não está aqui hoje, né? Nem ontem, nem no culto passado, nem um mês passado. E faz muitos anos que eu nunca mais vi ela. Por quê? Porque para minha vergonha, que eu estou passando aqui agora em rede mundial, ela me disse um dia que ela congregava na lei, que ela tinha medo de perder a salvação. Só quem entendeu. Eu estou passando uma vergonha aqui agora. Minha cara está vermelha. Eu estou passando uma vergonha, mas Deus está mandando falar. Ou então Ele está empurrando, não sei o que está acontecendo. Que eu estou falando coisas que eu nunca falei. Eu estou passando uma vergonha. A mulher da lei, eu peguei ela na lei, pentecostal, perna cabeluda, parecia um gorila, um macaco, o subaco tudo pelancudo, aquele tudo cebosa, tudo, o negócio estava feio. Aí recebeu a graça, ensinei o apostolado, a mulher foi voltando ao normal como Deus fez ela, como ela nasceu do ventre da mãe dela. Porque o sistema já tinha feito ela virar uma bruxa. Então a graça do apostolado vai tirando toda essa bruxaria, essa feitiçaria, e a pessoa volta ao normal como Deus fez. Até que um dia ela falou, apóstolo, antes, eu passei uma vergonha, antes eu congregava porque eu tinha medo de perder a salvação, mas agora que eu descobri que não perde a salvação, nunca mais eu vi a mulher na igreja. Falem na minha cara, Deus foi glorificado com uma atitude dessa? Paulo disse em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar. Uma pessoa falou uma coisa dessa, com um pastor. Hebreus 10, verso 28. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei? Não, mas na lei era assim, ó. Todo aquele, Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, digam, pior que morrer. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, que é Cristo, e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. De quanto maior castigo, aquele que ultrajar, sabe o que é ultrajar o Espírito da graça? Insultar, ofender, desprezar, no dito popular, zoar, tirar uma do Espírito da graça. Paulo disse, de quanto maior castigo. Na lei morria, e na graça quem faz isso? Quem sai do mundão, conhece a verdade, entende a verdade, cresce, vira pastor, e depois some, abandona, não fala nada. Você acha que isso não vai acontecer nada, abençoado? Uma pergunta que estou fazendo. Você acha que Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se zomba, hein? Você acha que Deus vai permitir alguém tirar o sarro da cara dele, na cara dura? Zombar de Deus? Tirar Deus, tirou. Como diz o outro, está tirando, hein? Deus deu as revelações, Deus deu as excelências, Deus deu as excelências e revelações. E a pessoa agora pega e... Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor deu. Aí Deus responde,
Não, de mim ninguém zomba. Deus responde: Marcos, na lei morriam sem misericórdia. Agora na graça, pense que o castigo é maior para aqueles que for julgado merecedor, aqueles que pisarem Cristo, tiver por profano, verso 29, o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ofender, insultar, desprezar, tirar uma do Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, não é o pastor Marcos que disse, conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Ah, você está me ameaçando então, apóstolo? Não estou ameaçando ninguém, abençoado. Ou eu não posso mais ler a Bíblia nesse ministério? Está com a consciência pesada, abençoado? De pensar que estou ameaçando alguém? Não estou ameaçando ninguém, abençoado. Isso aqui é um texto, eu tenho mais de 40 Bíblias em casa, todas as Bíblias têm esse texto. Eu tenho obrigação como pastor e apóstolo de te ensinar, te explicar quem recebe. Aí para terminar o Pedro aqui, ó, 2 Pedro 2:21, melhor lhes fora não terem conhecido, desvieram do santo mandamento que fora dado. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, já faz 22 anos que eu leio isso, sobreveio-lhe o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão voltou ao vômito, né? E a porca voltou a se revolver na lama, mesmo depois de todo o conhecimento que recebeu no Ministério Graça Apostolado. Que vergonha! Para mim é uma vergonha. Eu pegar uma porca toda suja, cheia de lama, fedida, as unhas tudo eu pego uma porca e lavo. Eu lavo, esfrego a bucha direitinho, até coloco um perfume e tal. Eu deixo a porca mais brilhante, porca cheirosa, limpinha. Dá até para beijar a boca da porca. Dá até para chupar os pés da porca. As unhas tudo limpinha. Aí quando vai ver, ela vai revolver na lama. Porca! Quando eu encontro na rua, eu fico pensando: eu não acredito que você voltou para a lama. Aí eu estou andando na rua, porque eu estou na rua, né? Eu estou no mundo, eu não vivo em Marte, tá? Eu vivo aqui no planeta Terra. Então eu vou em vários lugares. Estou andando na rua, de repente eu vejo alguém na rua assim. Ué, que barulho que é esse? É um cão que está vomitando e comendo, vomitando e comendo. Ou vomitou e comeu. Ou não está escrito aqui? Só estou fazendo um teatrinho, irmão. Tá? Só estou fazendo um teatrinho. Eu estou lendo aqui 2 Pedro 2, 20 e 21. Ou você não sabia que um apóstolo vê assim? O que você pensa? O que você achava quando um apóstolo vê uma pessoa que comeu, cresceu, entendeu, disse que entendeu, e hoje não é nada? O que você acha que... Ou então é macumbeiro, como eu disse a mulher lá. O que você acha que o apóstolo pensa? A porca que está se revolvendo aonde? Aí Jesus, espera aí que ele está me chamando. Oi, Senhor. Ah, tá bom. Tá bom, vou falar para eles. Ele está dizendo para vocês, por isso que ele disse para não dar pérola para os porcos. Você vai dar pérola para o porco, ele pega e vai se revolver aonde? Nesse mundo sujo, nojento, mentiroso, mundo de drogas, mundo de mentira, de falsidade. Ou você não sabe o que é o mundo? O mundo é só falsidade. O mundo é só traíra, não existe amigo. Amigo é Jesus, que não mente, que fala a verdade, está com você nas horas difíceis. No mundo, se você tiver de Camaro, chove de amigo. Se tiver a pé e duro, para sexta-feira, aí já não tem mais amigo. Mas se tiver de Camaro, chove de amigo. Esse é o mundo. O mundo é assim. Ou eu estou falando besteira? Romanos 10, para terminar. Romanos 10, verso 2. Pois lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
Vê aí se você se encaixa, abençoado, no meu testemunho que eu vou contar agora. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja evangélica, mas não entendia nada, não conhecia Jesus, não tenho vergonha de falar porque é verdade. Sou filho de pastor, mas não conhecia Jesus. Nasci na igreja, mas não conhecia Jesus, tá? Eu tinha Bíblia, mas eu não entendia a Bíblia. Não entendia nada dela. Sabe o que é nada? Nada é nada. Ser filho de pastor não me ajudou em nada, pelo contrário, só me atrapalhou. Só piorou ser filho de pastor. Não me ajudou em nada. Tá bom. O Senhor, eu vou resumir, o Senhor me chamou para o ministério. E então, todo mundo tem que começar de alguma forma. E eu comecei no ministério profético, graças a Deus. Já era alguns degraus, já era alguns degraus acima da igreja evangélica que eu tinha nascido. Agora eu estava no meio de profetas, né? Eu nasci numa igreja tradicional, que não podia nem bater palmas, não podia ter bateria, a mulher não podia usar grampo no cabelo. Só para você imaginar a igreja que eu nasci. Pois bem, não podia usar calça comprida e tudo mais. Quando o Senhor me chamou, eu não fui para essa igreja do meu pai tradicional, porque essa igreja eu não queria nem pintado de amarelo, porque essa igreja me assustou. Essa igreja falava que se eu jogasse bola eu ia para o inferno, se eu ouvisse música do mundo eu ia para o inferno. Então a igreja do meu pai eu não queria, por nada. Então quando o Senhor me chamou, eu fui para um ministério profético. Quem está entendendo? E conheci profetas, como Elias, homens de Deus. E então eu cresci. Minha vida espiritual foi fundamentada no meio de profetas, assim como era Eliseu e Elias. Minha vida foi assim. Quando eu leio 2 Reis 2, eu me espelho muito ali, porque eu vejo que quando Elias foi arrebatado, Eliseu ficou junto com os profetas. Quando eu leio esse texto, eu lembro de mim, que foi assim que eu fui criado, no meio dos profetas, unção, manifestação do Espírito Santo, línguas, interpretação, essas coisas para mim eu aprendi, foi uma maravilha, interpretar, discernimento, todo o ministério profético está dentro de mim, mas eu não conhecia a graça. Então veio 91, 92, 93, 94, a primeira vez que eu ouvi uma mensagem da graça. 94, lá em Cuiabá. Eu fui pregar em Cuiabá, Mato Grosso, e eu me lembro que eu estava na viagem, eu pus a cabeça assim, deitei, coloquei a cabeça assim, olhando de noite, de madrugada, viajando, atravessando o estado de Mato Grosso, coloquei a cabeça assim no vidro e falei: Senhor, por que o Senhor está me tirando de Santo André para ir pregar lá em Mato Grosso, Cuiabá? E eu falei para Deus: mas não tem pastor lá? Está me entendendo a minha insensatez? Não tinha lógica, né? O que mais tem no mundo é pastor. E estava me tirando de Santo André para ir pregar em Cuiabá. Eu não entendi isso. Então falei com Deus: Senhor, por que o Senhor está me levando para pregar lá? Não tem pastor lá? E Deus não falou nada. E eu fui à viagem. Quando chegou em Cuiabá, eu estou na casa do irmão. Aí, conversa vai, conversa vem. O irmão falou assim: imagina só, o irmão Batistão. Imagina só. Tem um homem pregador dizendo aí que não tem que batizar, que é salvo pela graça e tal. Aí eu dei pulo desse tamanho, né? O quê? Não tem que batizar? Que é isso? Igual o Silvio Santos, crente Silvio Santos. Eu só acredito vendo. Aí eu falei: não pode ser. Como não tem que batizar? Tem que batizar sim. Aí me enchi de argumentos. Jesus se batizou e eu vou pegar esse pastor, vou falar um monte para ele. Eu vou até ele. Onde que ele está? Ele vai estar na igreja tal, no lugar tal. Hoje à noite nós vamos lá. Vamos lá. Vou falar um monte para esse pastor aí, onde se viu falar que não tem que batizar. Está ficando louco? Herege. Vou falar um monte para esse pastor. Aí quando chegou a noite nós fomos, eu e o irmão fomos lá. Fomos na igreja desse irmão, desse pastor que falava que não tinha que batizar. Aí quando cheguei lá, tudo armado, cheguei lá, graça e paz, abençoado, anjos em seu favor. Aquilo já me quebrou, né? Porque eu era acostumado com Deus te abençoe e o diabo vai te pegar. Quando eu cheguei, graça e paz, abençoado, anjos em seu favor, aquilo já amoleceu 90% do coração. Eu cheguei armado, querendo bater em todo mundo, amoleceu, porque constrange, né? Mulher nem me conhecia, me falou abençoado, no seu favor. Aí eu entrei, já quebrou 90% do coração, nervosão, durão. Aí, mas estava lá, tinha 10% ainda da carne. Vou ficar lá, vou ouvir a pregação dele, e quando acabar a pregação vou falar um monte, vou acabar com a vida dele. E vou falar aí me armei de um monte de texto da lei, né? Acabou e o pregador era o apóstolo.
apóstolo Miguel Ângelo. O apóstolo pregou Romanos, justificação pela fé. Muitas coisas eu não entendia, mas tudo que ele falou estava escrito. Eu já não podia falar um monte para ele, né? Porque eu não entendia. Muita coisa que ele falou, eu não entendia, eu não pregava, eu não vivia, eu não ensinava. Meu nível era bem abaixo e o dele bem acima. Então, acabou a pregação, o Batistão falou assim, e aí, vamos lá pegar ele? Eu falei, eu não tenho nem argumento, porque tudo que ele falou está na Bíblia. Aí o Batistão, isso é verdade mesmo. Aí ele já regou também, né? Falei, e agora, eu vou falar o que pro homem se... Aí, vamos lá. Aí fomos lá na frente, abençoado, conheci o apóstolo, aí já quebrou, né? Abençoado, anjo de seu favor, aí quebrou mais ainda. Só que eu não me convenci, isso em 94. Não é assim não. Que é isso? Tudo que ele falou está escrito, mas não é assim não. Tá errado. Dá errado. Aí voltei de Cuiabá, fiz minha conferência lá, preguei em várias igrejas e voltei para São Paulo. E Deus não falou nada. Chegou aqui em São Paulo, isso foi em 94 lá, em Cuiabá. Voltei, continuei viajando no Brasil, várias igrejas, 94, 95, 96. Chegou em janeiro de 97. Peguei os obreiros da igreja, nós conversávamos muito sobre a Bíblia, e conversa vai, conversa vem. Nós estávamos no meio da rua, e eu dei um grito no meio da rua. Para aí! Eu só vou crer se tiver escrito. Porque um falava, mas está escrito lá. Não, mas não sei o quê. Mas... Não, eu só vou crer se tiver escrito. Eu só creio se tiver escrito. No meio da rua, na rua Inglaterra, aqui no Parque das Nações. Eu só creio se tiver escrito. Aí eles assustaram assim, que eu fiquei nervoso. Falei, o que é isso? Não tem que batizar? Onde se viu? Meu pai fazia batismo, Jesus se batizou. Eu já tinha um monte de fundamento da lei, do judaísmo. Eu nem sabia o que era gentil, nem sabia o que era lei e graça. Eu me armei com as armas que eu tinha, da tradição. Eu só vou crer se tiver escrito. Isso era em janeiro de 97. Passou uns dias, eu estava quieto em casa, vocês conhecem a história. Numa segunda-feira, 10:50, o Espírito Santo invadiu a sala. Vou resumir que vocês já ouviram essa história 200 mil vezes. O Espírito Santo invadiu. Eu já sentia a unção. Eu vi quando ele entrou, aquela glória invadiu a sala, veio sobre mim. Eu já comecei a chorar, já fiquei debaixo da unção. E eu sabia que ele ia me pegar. Porque, entre aspas, eu tinha desafiado ele na rua. Quem está entendendo? Dentro de mim falou assim, tô lascado. Eu desafiei ele. E eu falei que eu só ia crer se tivesse escrito. Mas foi batata. Quando ele entrou na sala, que ele veio sobre mim, ele falou, levanta-te, pegue a sua Bíblia que eu vou te ensinar. Abre em Romanos 8. Eu falei, agora não vai ter mais jeito, porque ele ouviu o que eu falei na rua. Estão me entendendo? Ele ouviu o desafio que eu falei. Eu falei aquilo porque era a última carta que eu tinha. Eu sabia que não ia ter como escapar. Porque tudo estava escrito, não ia ter como escapar. Então eu peguei como um jogo de truco. Eu só vou crer se estiver escrito. Vai que não está, né? Passou um mês, o Espírito Santo foi em casa. Abre em Romanos 8, abre em Efésios, vai em Colossenses. Aí passei ali mais de 2 horas debaixo daquela unção. Pois bem, a graça me foi revelada. Agora uma nova pessoa, uma nova vida, um novo ministério. Outra fase. O que aconteceu? O que tem a ver com a mensagem zelo sem entendimento ou entendimento sem zelo? O que tem a ver? Tudo. Porque quando Deus me chamou lá atrás, em 91, 92, que eu comecei na fé, eu já amava muito a Deus. Eu não aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida para Deus. Lembra o Salmo 34? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. A mensagem que o profeta fez quando eu entreguei minha vida, era lá em Lázaro. Lembra João 11? Lázaro, sai para fora. Jesus falou, pera um pouquinho, tirai a pedra. Tirai a pedra. O profeta, tirai a pedra. Deus está mandando, tirai a pedra. Sou eu que tenho que tirar a pedra. Senão o morto não sai para fora. Dentro de mim estava morto. Eu que tenho que tirar a pedra. Onde está Isabel ali, ó? Levantei, vim na frente, entreguei minha vida para Deus. Eu não aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida para Deus. Ali eu comecei a amar a Deus. O meu zelo pelas coisas de Deus, pela obra de Deus era tremendo. Era tremendo. Era maravilhoso o zelo, o amor que eu tinha antes da graça.
Uma coisa maravilhosa. Mas em 97, quando a graça me foi revelada, o meu amor foi quadruplicado. Não é como eu já vi com algumas pessoas, que o remédio fez efeito contrário. A pessoa está com dor de cabeça e toma 200 cibalena e quase vai a óbito. Porque o remédio fez efeito contrário. Quanto mais eu tomava do remédio, melhor eu ficava. Mas eu não tomava 200 de uma pancada só. Eu ia tomando a dose diária, porque Paulo disse aqui em Romanos 12, vem comigo. Olha o que Paulo disse em Romanos 12, olha lá. Romanos 12, versículo 3. Paulo falou, Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. O que eu já vi nesta igreja aqui, de pessoas, homens, tinha um homem aqui que falava que era apóstolo. Ele ia ser apóstolo. Ah, eu sou apóstolo também. Eu vou abrir a igreja. Eu sou. Cadê? Nem apóstolo, nem igreja. Cadê? Eu estou esperando, eu quero ver. Irmão, não estou brincando de igrejinha não, irmão. Romanos 12, 3, ó. Não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não saiba mais do que convém saber. O que eu já vi de pessoas chegar aqui e querer ser pastor em 5 minutos, quer entender tudo em meia hora. E às vezes a pessoa me manda e-mail, o e-mail desse tamanho, ele 200 anos na lei, quer entender tudo em 5 minutos. Eu falo, irmão, não é assim não, irmão. Ouve essa mensagem aqui. Ouve essa mensagem aqui, irmão. Vai devagarzinho, não é? Quem está entendendo? Não é assim, irmão. Um dia chegou um irmão aqui, eu quero ser pastor dessa igreja, hein? Deus me revelou, eu quero ser pastor. Falei, então senta aí. Não, sentar não, eu já tenho que subir no altar. Senta aí, abençoado. Você tem que sentar. Não, sentar não. For para sentar, então eu não venho mais, então eu vou embora. Nunca mais voltou. Quem está entendendo? Você acha que uma pessoa dessa é chamada por Deus? Você acha que é trazida por Deus? A obra de Deus não é assim, abençoado. Eu já amava a Deus. Quando a graça me foi revelada, ela não me deu dor de barriga, não me deu desinteria. Eu já amava a Deus. O meu zelo por Deus, minha mãe está aqui como testemunha, minha mulher também, minha esposa, eu amava a Deus. Mas quando a graça me foi revelada, esse amor foi quadruplicado. E o meu zelo aumentou, eu não sei nem te falar proporção de porcentagem. Eu não regredi. O que eu já vi de pessoas receber a graça e regredir. Antes tinha zelo, aí conheceu a graça, não zela mais. Então, barriga crescendo, inchadão, ou inchadona, não sei. O que eu conheci de pessoas que na lei lambiam o chão dos bispos. Paga o preço aí, faz o sacrifício, vende sua casa. A pessoa lambia o chão para os bispos. Aí conheceu a graça, ficou com boca aberta, sabe? Um lembretinho da mensagem, o efeito da graça. A graça, quando me foi revelada, o efeito foi maravilhoso. Eu não passei a ser preguiçoso, eu não passei a ser indolente, eu não abandonei, eu não deixei. Eu ouvi isso do próprio Deus, se é que você crê que Deus fala comigo. Eu ouvi isso do próprio Deus. Deus me falou assim, ó, ovelha não sai do ministério. Ele falou, ovelha é enviada pelo ministério. Quem entendeu? Será que você entendeu mesmo? Ovelha não sai, irmão. Ovelha é enviada. Eu fui enviado. Eu não comecei do nada. Eu fui enviado. As que saíram não foram enviadas, tá? Saíram. É diferente. Saíram da cobertura. Saíram do apostolado. Você que gosta muito de falar, mas está debaixo de qual apostolado? De nenhum. Até onde eu sei, de nenhum. E se for daquele lá, aquele ministério é reprovado. Você conhece. Aquele ministério é reprovado, você conhece lá. Não preciso nem dar detalhes. A obra de Deus é santa, irmão. A obra de Deus não é igual a um boteco, que você dá uma pinguinha aí, pá, joga a pinga caindo fora do copo, dá um pouquinho para o santo. A obra de Deus não é assim não, irmão. A obra de Deus é santa, é perfeita, é irrepreensível. Quem ama a Deus, a vida é diferente. Não é uma vida carnal. Vou te pegar, hein? Você vai ver. Não, quem ama a Deus é diferente, abençoado. Quem ama a Deus,
a vida dele é uma vida transformada. Quem ama a Deus tem um amor inexplicável. Quem ama a Deus, quando a graça faz o efeito, a tristeza sai, a angústia sai. Vamos passar mais um pouquinho de vergonha, né? Já estou aqui na fogueira mesmo, né? Aí eu fiquei sabendo, eu sou obrigado a falar, nomes eu não falo, tá? Aí eu fiquei sabendo, e minhas fontes são certeiras, aí eu fiquei sabendo que tinha uma pastora aqui da igreja antes, que saiu da igreja, mentindo, tinha uma que saiu mentindo, aí encontrou com uma ovelha, acho que foi no ônibus, eu não sei lá onde, e nem cumprimentou a ovelha. Para minha vergonha, né? Levanta a mão quem está me entendendo. Não é para minha vergonha? É ou não é? Para minha vergonha, que vergonha que eu tenho que passar, né? Eu falo isso chorando por dentro, irmão. Já pensou? Uma pastora que você viu pregar, que você viu orar, aí te encontrar na rua, não olhar na sua cara, não te cumprimentar. Que vergonha que eu tenho que passar, hein? Mas você que está me assistindo, eu não sou assim não, tá? Eu sou convertido de verdade, tá? Meu amor não é fingido. Meu amor é verdadeiro. O meu zelo pela obra e por você é verdadeiro. Eu chamo Deus como minha testemunha. Eu nunca te maltratei e nem vou te maltratar. A minha mensagem é sim, sim, não, não. Se um dia eu me desviar, você pode jogar tudo minhas pregações fora, tá? Tudo que eu te ensinei você pode jogar fora. Porque uma pessoa que prega uma coisa e depois se desvia, não é digna da mínima aceitação, do mínimo crédito. Como é que você pode dar crédito a uma pessoa que não vive o que pregou? Estou falando besteira? Como é que você pode dar crédito a uma pessoa que não vive o que pregou para você? Então eu vou falar de mim. Se eu me desviar, meu irmão, pode ir embora da igreja. Pode todo mundo ir embora. Vou embora porque o pastor é um mentiroso. O pastor se desviou da verdade. O pastor é igual aquela pastora maconheira, ó, agora não é mais nada. Pior, o pastor é igual a irmã lá que virou macumbeira. Pode todo mundo ir embora. Só que isso nunca vai acontecer. Porque de fato eu fui escolhido, chamado e predestinado por Deus. Amém? Se alguém não foi, eu não sei. Eu sei que eu fui. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ninguém foi chamado por Deus para não fazer nada para Ele. Você entendeu essa frase? Ah, eu sei tocar, então vem tocar, irmão. Ah, eu sei pintar, então vem pintar. Ah, eu sei pregar, então vem pregar. Ah, eu sei contribuir, então vem contribuir. Ah, eu sei ajudar, então vem ajudar. Eu sei ajuntar, então vem ajuntar. Ninguém foi chamado por Deus para não fazer nada. Moisés diz: ninguém comparecerá diante dele com as mãos vazias. O que ele está querendo dizer? Ofereça alguma coisa ao Senhor teu Deus. Fechem seus olhos. Como eu disse na primeira mensagem, terminando a primeira mensagem, eu vou citar de novo para terminar a segunda. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça agradavelmente, com reverência e santo temor, porque é assim que nós servimos a Deus. Meu Deus e meu Pai, meu Rei e Senhor da minha vida, para a Tua glória, Tu és santo, Tua palavra é santa, Tua obra é santa, Tua igreja é santa e irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Tua igreja não são paredes nem cadeiras, Tua igreja santa são homens e mulheres de fato, de verdade, convertidos a Cristo ressuscitado, comprados pelo sangue de Jesus. Tua igreja não são pessoas carnais que vivem de uma emoção temporária. Não, Senhor. Tua igreja são homens e mulheres que não vivem de uma emoção, vivem de uma fé verdadeira, uma fé que não se abala, como a de Davi, que disse: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem
para sempre, assim como Davi, como Elias, como Eliseu, como os profetas, como Paulo, que antes de morrer disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora eu vou receber a minha coroa por tudo que eu fiz. Senhor, eu levanto minhas mãos sobre a tua igreja para profetizar o verdadeiro entendimento, para que haja o verdadeiro zelo por ti, por tua obra, por tuas coisas, pelo teu reino, porque tu és bom e o seu amor dura para sempre. Senhor, eu oro por ovelhas que eu creio por fé, não conhecendo segundo a carne, mas por fé. Eu digo, ovelhas que foram chamadas, foram escolhidas, que foram predestinadas, são essas que vão permanecer até o fim para a tua glória. Porque, Senhor, para minha vergonha eu digo, como é vergonhoso ver e saber, pior ver, ovelhas que conheceram a verdade e hoje não andam na verdade, nem na verdade e nem na mentira, outras na mentira, mas tudo isso é devido a uma mente cheia de fortalezas, uma mente de criança, uma mente carnal, que se deixou envolver por fofocas, por diz-me-diz-que, deixou se envolver por carnalidade, como a igreja de Coríntios, que era uma igreja carnal, uma igreja infantil, que falava em línguas, mas também não tinha uma maturidade em Cristo. Senhor, eu levanto minhas mãos para orar pela tua igreja e profetizar: haja maturidade, haja um amor verdadeiro, pois este é o primeiro mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Sim, meus irmãos, eu levanto minhas mãos para orar por vocês, e levanto mãos santas, que não tem ira nem contenda, porque o meu zelo por vocês é tremendo, e Deus é minha prova disso, minha testemunha. O meu zelo por vocês é maravilhoso. Eu lhes desejo o bem, eu lhes desejo o melhor, eu lhes desejo ver vocês na glória juntamente comigo, eu desejo subir junto com vocês. Irmãos, eu não quero inimizade com vocês, não. Eu sou espiritual, não sou carnal, e eu oro para que todos sejam assim. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Senhor, levante as mãos, eu oro por cada filho de Deus que esteve aqui nessa noite, e cada filho de Deus que me ouviu por um CD, por um DVD, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site. Você que está com as mãos levantadas aí, eu oro para a glória de Deus, que anjos estejam ao seu favor. E te exorto, não bronca, mas eu te exorto, você que está de pé, cuide para que não caia, porque para mim é vergonha, e eu acho que já basta, já cheguei até a ver ovelha que foram para o centro de macumba. Isso para mim acho que é vergonha demais, que vocês não façam isso comigo. É melhor que Deus me leve do que ver essa afronta, esse desdém, esse descaso. Senhor, envia teus anjos, mais do que anjos, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. Manifesta o teu poder, a tua glória, pois só o Senhor, nem os anjos podem fazer isso. Só o Senhor pode dar o perfeito entendimento, para que por consequência tenham zelo, amor à tua obra, amor à tua igreja, amor ao teu ministério. Digo para vocês, meus irmãos em Cristo, completem o meu gozo, pelo amor de Deus em Cristo, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Muito me regozijo no Senhor. Eu quero ter glórias por vocês, eu quero ter orgulho de vocês, não vergonha que eu sinto de alguns que se desviaram da verdade, porcas que se voltaram a revolver na lama, cães que estão comendo o seu próprio vômito. Irmãos, para a glória de Deus, que vocês possam me dar muitas alegrias, que vocês possam ser a minha coroa, vós
que sois selo do meu apostolado. Esta é a minha oração por vocês, a mesma oração que Paulo fez pelos filipenses, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e plena percepção, para que possais discernir as coisas excelentes. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo, como em mim, seja formado em vós. Graça e paz. Quem recebe? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.